Ensino de leitura e escrita para alunos com deficiência. Professora Miriam Cristina Busetti, psicopedagoga, mestre em doutora em educação especial e pós-doutoranda em educação. Olá, seja bem-vindo ao primeiro ciclo de palestras sobre educação inclusiva. Meu nome é Miriam, sou mestre e doutora em educação especial pela UFSCar. Atualmente estou fazendo meu pós-doc na Unesp de Marília, sob a supervisão da professora doutora Simone Capellini. Tenho experiência em educação infantil, ensino fundamental nas séries de alfabetização. Também fui pedagoga na APAE e em salas de recursos multifuncionais. Estou aqui hoje para abordar um assunto muito importante, que é o ensino de leitura e escrita e voltado para alunos com alguma deficiência. Mas antes eu gostaria de fazer algumas reflexões, alguns questionamentos junto com vocês. Você já pensou como a criança aprende a ler e escrever? Que tipo de atividade a gente pode desenvolver em sala de aula que auxilie esse aluno nessa aprendizagem? E em relação ao aluno com deficiência, quais são as adaptações, as atividades, como a gente pode estar adequando o nosso plano de ensino, nosso planejamento para os alunos com alguma deficiência. Ensinar a ler e escrever é uma tarefa complexa, é uma aprendizagem complexa também, que envolve vários aspectos emocionais, cognitivos, afetivos, que interfere e que contribui ou que prejudica um pouco essa aprendizagem da nossa criança. Quando a gente fala de ensino de leitura e escrita, a gente não fala apenas somente do ensino do código, mas a gente fala de todo um processo até o nosso aluno conseguir chegar à compreensão, que é o que a gente espera no final. Que ele pegue um texto e que ele consiga escrever um texto, que ele consiga fazer uma leitura e compreender o que aquele texto quer dizer para o aluno. Então, quando nós falamos da aquisição da aprendizagem da leitura, tem alguns aspectos que são importantes nesse processo. Então, a identificação das letras, o reconhecimento das palavras, a questão da pronúncia e do acesso ao significado dessa palavra. Então, esses tópicos, eles favorecem uma aprendizagem eficaz em relação à leitura. A leitura, ela pode ser feita por duas rotas. Então, existe a rota fonológica e existe a rota lexical. A rota fonológica é aquela leitura que o nosso aluno faz, como os professores falam, A gente fala, às vezes, que o aluno ele faz silabando. Então, quando é uma leitura pela rota fonológica, o aluno ele lê letra por letra. Então, por exemplo, ele lê B, O, L, A, bola, Então, os nossos alunos, principalmente do primeiro e do segundo ano, é comum esse tipo de leitura. A leitura pela rota lexical é quando o aluno ele já bate o olho na palavra e ele já pronuncia. Então, ele olha a palavra e fala, bola. Então, ele fez uma leitura pela rota lexical. Então, ele conseguiu acessar o significado dessa palavra e olhou as letras e já soube o que era e já pronunciou, sem nenhuma dificuldade e sem ficar precisando ali ir letra por letra, identificando os sons. Então, ele olha a palavra e já pronuncia. Então, vamos fazer um teste em relação a isso. Tem aqui uma palavra, vou pedir para vocês fazerem a leitura dessa palavra. Foi fácil? Foi difícil? Então, quando a gente olha a palavra criança, a gente já acessa o nosso significado e nem temos dúvidas em relação à pronúncia, Se é cedilha, como pronuncia esse R, nós já falamos e já colocamos essa palavra dentro de um contexto, Damos um significado para essa palavra, criança. Agora vamos fazer um outro teste. Vamos tentar de novo. Então tem a palavra. Vou pedir para vocês fazerem a leitura dessa palavra. E aí, foi difícil? Foi fácil? Foi a mesma maneira de ler a palavra criança?
Sentiu alguma diferença? Então, essa é a diferença entre a rota lexical e a rota fonológica. Então, quando a gente viu a palavra criança, a gente já fez uma leitura lexical. Então, a gente já acessou o significado, já colocamos ali o significado e já fizemos uma leitura fluente. Em relação à palavra plejoma, a gente ficou procurando, será que é plejoma, como que eu faço? E aí nós não conseguimos acessar nenhum significado, né? Mesmo porque a palavra plejoma é uma pseudo-palavra, ou seja, uma palavra que não existe, que não tem um significado. Então, essa leitura nós fizemos pela rota fonológica. Então, percebem a diferença? Quando o nosso aluno ele está aprendendo a ler, a escrever, a maioria das suas leituras é dessa forma. Então, ele vai letra por letra, ele vai buscando, né, conhecer essa palavra, para somente depois acessar o significado e ter uma leitura fluente, que é o que a gente espera, né? Quando nós falamos da aprendizagem da escrita, se a gente for seguir aí, né, a linha da psicogênese da língua escrita, a criança passa por algumas fases, por algumas etapas, que ela precisa reconhecer aí a palavra, a questão das sílabas, até a gente chegar no fonema. Então, se uma criança está pré-silábica, por exemplo, ela precisa ter a noção do que é uma palavra. Como eu escrevo a minha palavra, que a questão da oralidade ela está refletida na minha escrita, só que a escrita tem regras diferentes da linguagem oral. Então, isso preciso mostrar para a criança que, por exemplo, na fala, nós falamos tudo junto. Nós não vamos dando pausas, espaço. Na escrita, eu preciso segmentar. Então, para cada palavra, eu tenho que dar um espaço. Então, nossa escrita é formada por palavras. Depois, ela precisa ter a noção das sílabas, né? Então, aí ela passa para a fase silábica, sem valor primeiro, depois com o valor, né? Então, eu preciso trabalhar essa questão das sílabas. Que o ba de bala é o mesmo ba de baleia, que ele pode estar no início de uma palavra, ou no meio de outra, ou no final de outra. Então, a criança precisa perceber que essa sílaba ela pode ser manipulada e ela pode estar em várias posições dentro de uma palavra ou dentro de várias palavras. Que o ba de bala não é só da bala, mas é também de outras palavras. Até chegar na consciência fonológica, ou na percepção de que existem os fonemas. Então, para cada sílaba eu preciso colocar mais de uma letra. Algumas sílabas sim, algumas sílabas não, né? Então, como eu falei do ba, ele é formado pelo p e pelo a. Então, para formar o ba, eu preciso de duas letras. Então, ela vai tendo essa percepção mais apurada. Essa consciência de que a palavra é formada por pedacinhos menores, né? Até ela fazer certinho a correspondência grafema-fonema. E o nosso aluno com deficiência? Como que fica, né? Essas atividades, esse processo de aprendizagem. Muitas vezes a gente precisa fazer adaptações para que a gente consiga atingir o nosso aluno, que de fato o nosso aluno que tem alguma deficiência, ele aprenda. Então, quando nós falamos em adaptação curricular, nós podemos fazer adaptações de objetos, adaptações de objetivos e adaptações de atividades. O importante é que o nosso aluno ele esteja inserido, ele esteja de fato incluído nessas atividades. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando produção de textos sobre um conto de fadas, tipo Os Três Porquinhos, ou meu aluno com deficiência intelectual, ele ainda não sabe produzir um texto, mas ele sabe escrever palavras. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Pegar os personagens deste conto de fadas e pedir para ele nomear esses personagens, ou dar uma característica para esses personagens. Então, tudo vai depender do nível de desenvolvimento, das habilidades, do que esse aluno já consegue fazer.
dentro desse contexto. O importante é que a gente não deixe esse aluno de lado. Ou como acontece muitas vezes, tá toda a sala fazendo produção sobre um assunto ou trabalhando determinado conteúdo e o aluno com deficiência está fazendo uma atividade isolada que não tem ligação nenhuma com esse contexto, com esse conteúdo, com esse planejamento que foi realizado. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de tentar colocar o aluno o mais próximo possível da atividade que toda a sala está fazendo. Então, se a sala está trabalhando sobre adição, que seja ali, vou colocar adição com 2 dígitos, 2 números. O meu aluno com deficiência intelectual, por exemplo, ele ainda não sabe fazer conta de 2 números, mas ele consegue contar as bolinhas, contar os objetos, juntar uma quantidade com a outra. Então, continua sendo adição. Esse tipo de adaptação é fundamental dentro do nosso planejamento das nossas atividades. Em relação às atividades de alfabetização, o ensino de leitura e escrita, existem algumas estratégias, algumas maneiras que podem facilitar essas adaptações. Então, a utilização de atividades contextualizadas, então não pegar palavras soltas, palavras que o aluno não tem conhecimento, ou então uma atividade de uma maneira, outra atividade que não tem ligação nenhuma, são atividades soltas que acabam dificultando um pouco a compreensão e o desenvolvimento desse aluno com deficiência intelectual. É importante partir sempre do que o aluno já sabe. Então, valorizar a realidade desse aluno. Então, onde ele mora, com quem ele mora. Então, às vezes eu vou falar de família, por exemplo, e vou dar um exemplo de pai e mãe. Mas esse aluno, às vezes, não tem essa família dessa maneira. Então, qual é a realidade desse aluno? Ele vai entender esse conceito? Ele vai conseguir trabalhar com essa ideia? Então, isso é importante a gente saber como está esse aluno, de onde ele vem. Às vezes a gente fala para a criança, vamos acessar o site, vamos ver um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, mas o meu aluno tem acesso à internet? Ele tem acesso a um celular, a um tablet, a um computador? Então, qual o tipo de acesso que ele tem? Então, conhecer essa realidade do meu aluno. É fundamental no processo do ensino de leitura e escrita a gente trabalhar consciência fonológica. Então, a consciência de que as palavras são formadas por pedacinhos menores, que nós podemos manipular esses pedacinhos, as sílabas, que essas sílabas elas são formadas por unidades menores. Muitas vezes a gente acaba não trabalhando dessa maneira. Então, acaba pegando palavras que o aluno não tem conhecimento, ou palavras que são mais difíceis, ou acaba não desenvolvendo essa habilidade da manipulação, da percepção dos sons, da correspondência grafema-fonema. Então, esse tipo de atividade, ele contribui muito para o desenvolvimento da leitura e da escrita de todos os alunos, e dos alunos com deficiência intelectual também. Então, é importante que nós desenvolvamos atividades relacionadas à consciência fonológica. Valorizar a potencialidade do aluno. Então, o meu aluno ele ainda não sabe escrever um texto, mas ele sabe escrever uma frase. Que ótimo! Então, vamos começar da frase. E aí, da frase, a gente vai aumentando, a gente vai colocando um grau de dificuldade maior aos poucos. Então, o meu aluno ele ainda está na palavra. Então, vamos juntando 2 palavras, 3 palavras, vamos direcionando esse aluno para que ele vá aumentando a dificuldade aos poucos, sempre valorizando o que ele já sabe, o que ele já conhece, o que ele já consegue, qual o seu potencial. Outra coisa que é importante é respeitar o tempo de aprendizagem do aluno. Então, o aluno com deficiência intelectual, muitas vezes, não toda, mas muitas vezes, eles precisam de um tempo maior para aprender, para dominar,
para conseguir colocar em prática um conteúdo, um assunto. Então, é importante que a gente ofereça para esse aluno atividades variadas. Então, não só, por exemplo, atividades de cópia ou atividades de leitura, mas que a gente possa mesclar todas essas atividades. Então, explorar um alfabeto móvel, explorar um jogo de memória, um jogo de dominó, um vídeo, uma música. Então, quanto mais variadas forem as atividades, melhor para o nosso aluno. A gente vai facilitar ainda mais a aprendizagem desse aluno. Então, respeitar o tempo e saber oferecer, ao longo desse tempo, diversas atividades. Não somente ele está na letra A ainda, então ele vai fazer pontilhado, ele vai fazer a cópia, mas vamos oferecer outras coisas. O que começa com A? Então eu trago um objeto, trago uma abelha em miniatura, trago um brinquedo que começa com A. Então explorar outras alternativas, outras possibilidades. Isso vai ajudar na aprendizagem desse aluno. Planejar o ensino em pequenos passos. Então eu quero que o meu aluno ele escreva uma frase. Então vamos começar aos poucos. Ele tem noção de segmentação? De que cada palavra eu preciso dar um espaço? Preciso dar os espaços entre as palavras? Ele tem noção da pontuação? A questão da formação da frase? Então, se eu tenho um personagem, posso dar o que para ele? Um adjetivo? Ou então ele pode fazer uma ação. Então a gente vai direcionando essas atividades em pequenos passos para esse aluno ter o sucesso. Então, quanto mais acertos ele tiver, melhor para o seu processo de aprendizagem. Então, se nós conseguimos evitar o erro ao longo das atividades, melhor para o nosso aluno. E o ensino colaborativo dentro das salas de aula, a gente pode trabalhar principalmente no sentido de ajuda entre os próprios alunos. Então, pegar um aluno que já tem um domínio de algumas habilidades que eu quero que a minha criança com deficiência intelectual desenvolva, ou então um momento em que as crianças estão fazendo uma atividade mais independente, sentar do lado desse aluno. Então, eu posso sempre estar auxiliando esse processo, sendo um intermediário entre o aluno e a atividade. Seja uma outra criança, uma dupla construtiva, por exemplo. Então, o aluno que sabe um pouco mais, colocar com esse aluno, para que ele possa ir direcionando, ajudando. Ou então, no momento que o professor tem a possibilidade ali de sentar junto com o aluno e fazer a atividade. Isso é importante. Muitas vezes a gente fala em adaptação curricular, a gente pensa em recursos, a gente pensa em tecnologia, mas pequenos detalhes, pequenos materiais que a gente tem dentro da própria escola, ele pode contribuir para essa adaptação. A gente precisa olhar para esses recursos com um olhar diferente. Se eu tenho conhecimento do processo de aprendizagem, do que o meu aluno precisa, fica mais fácil eu adaptar as atividades. Então, se eu preciso ensinar o meu aluno a ter percepção de sílabas, por exemplo, ter essa questão da manipulação silábica, às vezes um jogo em uma lousa, no quadro negro, pode ajudar, por que não, Então, eu preciso olhar para esse recurso com um olhar diferente. Uma coisa que a gente utiliza todos os dias dentro da sala de aula, mas que pode contribuir para a aprendizagem do nosso aluno. Uma outra sugestão é partir do nome da criança. Isso sempre é reforçado, é falado que é positivo, e para o aluno com deficiência intelectual também pode auxiliar. Então, oferecer para a criança de uma maneira que ele consiga manipular, que ele consiga pegar os pedacinhos, sentir que realmente é formado por pedacinhos. Então, oferecer para essa criança, como nesse exemplo, o nome como um todo, que ele consiga pegar, mostrar para o colega, mostrar para o professor, mostrar para essa criança que esse nome todo, ele pode ser dividido por pedacinhos,
por sílabas, né? Então que essa criança ela possa trocar essas sílabas, inverter essas sílabas, e que isso irá formar uma outra palavra, e que dentro dessas sílabas existem as letras, né? Os pedacinhos menores, que juntos eles vão formando a palavra, o nome da criança. Então ela vai se reconhecendo, conhecendo as suas potencialidades, as suas habilidades, e se identificando com essa palavra. E através dessa palavra inicial, a gente pode desenvolver outras palavras nesse mesmo sentido. Que a criança perceba a palavra como um todo, que a palavra é formada por sílabas, que as sílabas são formadas por letras, essa questão da correspondência fonema-grafema. Então, tudo isso vai depender da habilidade do nosso aluno e da criatividade, né, do professor para estar explorando esses recursos. Uma outra sugestão que contribui muito é a questão da percepção das letras. Então, quanto mais claro a criança tiver dessa manipulação das letras, de que uma letra que está em uma palavra pode estar também em outra, isso vai ajudar. Então, aqui nesse exemplo dessa atividade, tem aí o rato, o pato e o mato. Percebe? É uma letra só que mudou, mas que muda completamente o significado da palavra. Então, esse tipo de atividade contribui muito para o desenvolvimento da leitura e da escrita, da questão da consciência fonológica, da percepção da formação da palavra. Então, aqui eu posso fazer um jogo para a criança estar manipulando essas palavras, essas figuras. Percebe aqui que foi feito manual. Então, um pedaço de papel, um sulfite que a gente tem dentro da sala de aula, o professor desenhou as figuras, escreveu as palavras e pronto, já tem uma atividade super dinâmica e adequada para um aluno que está no processo da aprendizagem da leitura e da escrita. Lembrando, de novo, que vai depender, claro, da etapa do nosso aluno, do desenvolvimento dele, qual é o nível em que ele está. Mas este é um recurso que pode ser adaptado para diferentes contextos. Aqui tem uma última sugestão. Então, a ideia aqui é a formação da palavra. Então, em uma folha de sulfite, já tem o espaço no qual a criança irá colocar o desenho. Então, no caso desse exemplo, tem a palavra bola. Então, o professor coloca o desenho da bola e a criança tem que montar a palavra embaixo. Vocês percebem aqui que as consoantes estão de uma cor e as vogais estão de outra. Então, isso é para reforçar um aspecto visual mesmo, para o deficiente intelectual, para que ele vai percebendo. Então, tem que ser uma sequência. Então, nesse caso aqui, é laranja, verde. Isso vai criando uma sequência. Ele vai percebendo, então, muitas vezes eu preciso colocar consoante, vogal, consonante, vogal. Claro, nós sabemos que existem palavras formadas diferentes. Mas para o início de alfabetização, essa é uma dica muito útil. A criança perceber essa sequência de consoante, vogal, consonante, vogal. Isso favorece a aprendizagem da criança. E a partir do momento que ela já tem esse domínio, eu vou acrescentando as outras regras, as outras dificuldades ao longo do processo de aprendizagem. Então eu fico à disposição para dialogar com vocês aqui no ambiente, converso, ou pelo e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Estou à disposição para a palestra, para as orientações, se alguém tiver algum interesse. Desejo a todos um bom congresso, um excelente ano letivo, um ano letivo iluminado, produtivo, e que a gente consiga sempre refletir sobre as necessidades dos nossos alunos e como a gente pode estar buscando estratégias e adaptações mais adequadas para cada aluno. Tudo de bom.
Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth. E-Learning. Palestrantes. Ana Júlia Perrotti Garcia. Andréa Carla Machado. Aristóteles Menezes. Cícera Malheiro. Dani Rocha. Darlin Paula Marques. Denise Rocha Belfort. Arantes Brero. Elaine Samora Carvalho e França Antunes. Isabel de Lourdes Jimenez Souza. Kathleen Maiara Pedro. Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.